dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A maioria de vocês já me conhece, isso eu não preciso me apresentar, não é? Mas algumas coisas vocês deveriam saber sobre mim. Sou líder musical, louvor aqui na igreja. Sou líder da Associação Adonia. Estou muito feliz de estar aqui e não na cama, como a maioria dos descrentes que nós conhecemos. Eu não sou nenhum criminoso, não matei ninguém. Estou a fazer o meu tempo silencioso todos os dias, vou à igreja todos os domingos. O que vocês estão a pensar? Fariseu. Passou-se. Eu não matei, não é? Eu fiz isso de propósito, confesso, fiz isso de propósito. Porque isso foi mais ou menos a sensação que eu tive quando eu li estes versículos no Lucas 18 pela primeira vez. Vamos ler? Vamos ler. Vamos ver se vocês têm também a mesma sensação. Então, a Lucas 18, a partir do versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Outras traduções dizem aqui cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, este cobrador. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exaltará será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Entenderam um pouco agora esta sensação que eu tive? Esta coisa que eu fiz no início, de dizer: eu sou melhor, não é? Eu faço isso, eu não sou isso, não sou pecador, não é? É isso que o fariseu aqui fez. E Jesus contou esta parábola. E no início, quando eu li esta parábola, eu pensava: esta palavra não tem nada a ver comigo, não é? Por quê? Jesus diz que é para os próprios, que esta parábola é para que os que confiam em si mesmo, por se considerar justos e desprezaram os outros. Eu acho que eu não sou assim. Não me considero justo, nem me coloco mais alto do que os outros. E vocês? Vocês já acham que colocam a si próprio, a si mesmo em cima dos outros? Nem por isso? Às vezes, toda a Nem gente. por isso, não é? Mas mesmo assim tenho esta sensação estranha que Jesus conta a parábola exatamente para mim. Estes versículos antes do nosso versículo, do versículo 18, 1 até 8, fala de oração. E os versículos depois falam de que nós precisamos ser como crianças para entrar no céu. E no meio encontramos nossa parábola, que fala de oração, mas também de posição de coração. Não é só de oração, mas o que Jesus queria dizer aqui é onde nós temos a nossa coração, onde é a nossa posição. Temos 2 homens, o fariseu e o cobrador de impostos. E Jesus usa estes 2 exemplos, estes 2 homens, com muita sabedoria. No tempo dos judeus, no tempo de Jesus, os fariseus eram muito importantes na sociedade. Eram pessoas importantes, não é? Honradas, bem vistas, com sempre boas práticas e modelos. Os cobradores, além,
já não eram assim bem vistos. Enganavam o povo, ninguém gostou deles e não muitas vezes colocaram-se ou foram colocados na mesma caixa com os pecadores. Temos os bons fariseus e os maus, ou os cobradores que são pecadores. Um bom fariseu hoje já não é assim tanto, não é? Os fariseus hoje têm uma imagem um pouco diferente. Nós usamos esta palavra hoje em dia para escrever o quê? Para descrever o quê? Alguém engana, não é? Alguém diz uma coisa e faz outra. E é engraçado, porque como em alemão e em português, usamos esta expressão também fora da igreja, não é só dentro da igreja. As pessoas fora também dizem, tu és mesmo um fariseu. Quer dizer, tu és mesmo Falso. Falso, exatamente. Tu és mesmo falso. Não é? Significa, não só nós que conhecemos as histórias bíblicas temos esta expressão, mas também fora do contexto da igreja. Mas eu acho que não é mesmo muito assim. Se nós olharmos um pouco melhor aos fariseus, podemos ver que eles eram muito importantes. Não é? Nós temos talvez uma imagem um pouco desfocada sobre eles. Mas os fariseus eram um pouco, eram pessoas muito importantes e já vamos ver porquê. Os fariseus eram um movimento dentro dos judeus. Havia lá outros. Chama-se escolas diferentes. Eram os fariseus, eram os esénios, eram os zelotes, os saduceus, e todos preocuparam-se com as questões da fé e com as questões da vida. Os dois mais fortes eram os fariseus e os saduceus. E eles tinham lutas uns com os outros. Eles não gostaram muito dos outros. Os saduceus representaram os líderes judaicos da classe alta, significa o poder, não é? E os fariseus encontraram os seus seguidores na população. Era mais povo comum. O grande conflito contra-se dentro deles era sobre a pobreza e riqueza. Se os pensamentos helenistas, significa as filosofias dos gregos, podem entrar na fé dos judeus ou não. Mas eu acho que o mais importante é que os saduceus disseram que a nossa fé é vivido só no templo. Ou a fé dos judeus é só vivido no templo. E os fariseus tiraram esta ideia de só lá podes adorar a Deus, só lá podes adorar a Deus, os cultos são só lá. Os fariseus fizeram que isso seria mais pessoal. Significa, o trabalho deles era um trabalho muito social. Social no sentido de espiritual, não é? E a fé não era só lá, nos templos, mas também no dia a dia. E se nós olharmos para a nossa, vamos dizer, para a fé cristã, eu vejo aqui algumas comparações, não é? Antes da Reforma, onde se encontrava a fé? Só nas igrejas, não é? A Igreja Católica, significa, tudo que tinha a ver com fé era lá, na igreja. Depois foi a Reforma, e o Lutero disse, não, a fé é para todos. Por isso ele escreveu a Bíblia em alemão, para todos podem ler a Bíblia, porque para nós todos temos a Bíblia. E assim, o que aconteceu? Que a fé não era só uma coisa lá na igreja, mas era também uma coisa particular, vivida em casa, no dia a dia. Só o que aconteceu é que os cristãos começaram a pôr muitas regras. E nós já ouvimos muitas vezes falar do pastor Briços, na infância dele, que tinha muitas regras, não é? Que não podia, as mulheres tinham que ir para culto com saia e não podia ir para cinema, não podia ouvir música e não sei o quê. É tudo isso, significa. Tentava-se fazer regras para conseguir viver esta fé cristã, mas depois já aconteceu o contrário, não é? Significa, fechou-se tanto que era mesmo uma maravilha muito perto. E isso aconteceu também com os fariseus
eles queriam. Eles tiraram a fé mesmo para a popularidade, mas colocaram tantas regras e coisas assim que quase não dava para viver. Mas, mesmo assim, podemos dizer que era importante, não é? Isso era muito importante, que a fé era uma coisa pessoal. Havia justiça social. Então, podemos ver que os fariseus eram importantíssimos para os judeus. E quando nós pensamos agora, como nós às vezes tratamos os fariseus, eu acho que não é justo, porque eles eram mesmo muito importantes. Yeah? E alguns comentários colocam Jesus até também na mesma linha dos fariseus. Por quê? Os fariseus foram tratados como rabi, como mestres. E nós sabemos que muitas vezes eles também chamaram Jesus como mestre, como rabi, que significa quase a mesma linha. E o Paulo, ele próprio fala no Atos 23:6, sabendo Paulo que uma parte desse sinédrio se compunha de saduceus e outros de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Significa, o próprio Paulo era fariseu. No bom sentido, não é? No bom sentido. A mim parece que os fariseus eram melhor do que a reputação deles. Mas na parábola aparece também outro homem que tinha uma reputação muito má. Cobrador de impostos. Muitas vezes eles foram colocados no mesmo saco como pecadores. Encontramos vários versículos dentro da Bíblia, como por exemplo na história do Zaqueu, né? Quando Jesus foi com Zaqueu para casa, depois os fariseus disseram: vai lá com os pecadores, com os cobradores e com os pecadores. Os cobradores eram os administradores dos romanos para recolher os impostos. Os romanos tinham taxas fixas para os territórios e colocaram cobradores da própria terra, neste caso agora os judeus, para recolher o dinheiro. Os cobradores normalmente ficaram em pontes específicos, porta de cidade, passagem, onde viajantes tinham de passar, não há outra maneira. O problema do sistema foi que havia possibilidade de abuso para pedir mais do que era necessário. E por isso João Batista deu o conselho: não cobrais mais do que é estipulado. O próprio João Batista diz isso. O Zaqueu percebeu que estava errado e por isso devolveu o que ele cobrou a mais. Ele tinha a noção que foi mal que ele fez. Para os judeus, pagar os impostos aos romanos foi uma grande ofensa. E por isso os cobradores tinham uma reputação mesmo má dentro deste povo. Não é? Mas Deus tinha misericórdia também com eles. Nós também conhecemos um cobrador famoso que temos um livro também do nome dele, que é Mateus. Ele também era cobrador, mas Deus tinha misericórdia e ele converteu-se e era um discípulo de Jesus. Mas eu diria, ainda hoje temos cobradores de impostos. Hoje chama-se Zupon, Brisa, Via Verde, não é? E eu me lembro uma história, quando nós vivíamos em Brasil, lá todas as cidades, quando se entra na cidade, tem um posto que não é um posto de impostos, não é para pagar impostos, mas é um controle. É? E nós fomos uma vez para São Luís, que é lá no norte, no Maranhão, e era mesmo também num ponto muito estratégico. Depois de uma ponte, tinha lá um posto de controle. E nós chegamos lá e já sabíamos, normalmente o que eles querem era dinheiro, mais nada, não é? Nós chegamos lá, depois abri a janela e ele perguntou: o que o senhor pode fazer para mim? Eu disse: como? Sim, aqui um dinheirinho, um jantar ou qualquer coisa. Eu disse: como? Não. Depois ele disse: ok, quero ver os papéis. Depois ele começou a me chatear, não é? Queria ver os papéis, e mostrei os papéis do carro. Depois ele olhou, passou a volta do carro, era muito quente, os nossos filhos a gritar, a chorar. E ele passou atrás do carro, viu lá que no Brasil tem lacres para as placas do carro, para não roubar as matrículas. Né? E faltava.
Depois ele voltou para mim e disse, com esta cena dele, eu sou melhor. Olha, falta este lacre e não posso deixar passar. Eu disse, ok, o que vamos fazer? Depois ele disse, precisamos ir para o meu chefe. Disse, então vamos para o teu chefe, para o vosso chefe. Depois ele disse, mas ele é muito mais. Eu disse, não me interessa, vamos lá para o chefe. Este homem percebeu que eu não ia pagar nada, mas mesmo nada. Ele me deu todos os papéis e disse, não, lá vai embora. E deixou-me passar. Não é? Um cobrador moderno. Não é? Ele queria me enganar, ele usou a posição dele para me enganar, ou para ganhar dinheiro. E eu estive mesmo duro e disse, não vou entrar nesta. Na parábola de Jesus temos agora os bons fariseus, não é? E o menos bom, ou pior, ou mau, cobrador, e os dois estão no templo a orar. Dois homens subiram, este é o versículo que nós estávamos a ler, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano, o cobrador. O fariseu, posto em pé, já ouvimos, aprove-se para si mesmo e desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adulteiros, nem ainda como este cobrador. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo em tudo quanto tenho. O cobrador está em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia ao peito dizendo: ó Deus, ser propício de mim pecador. Aqui temos dois exemplos de uma posição de oração, não é? Um lado o fariseu que se orgulha e diz que ele é, que ele faz, não sei o quê, que ele é importante, não é ladrão, é justo, não é como o cobrador e faz as suas obrigações, como o judeu, faz jejum e dá o dízimo e tudo isso. No outro lado, o cobrador, e ele tem a coragem, nem tem a coragem de olhar para cima e dizer só diz a frase: Deus tem compaixão, não é? Perdoa-me porque sou pecador. Agora, qual é a posição certa? Qual é a posição certa? A segunda. Alguém tem dúvidas? Não temos dúvidas, não é? Se nós pensarmos qual é a posição certa destas dois, logo eu diria, todo mundo ia dizer: claro, é a segunda, não é a primeira. Significado: um que tem a mau reputação, aqui é o bom exemplo. Temos aqui uma troca qualquer, não é? E olho para mim, ou para a minha vida, vejo que a maioria das vezes a minha posição é muito mais perto do fariseu do que no cobrador. E agora aqui estamos a fazer quase o mesmo erro como o fariseu, porque estamos a dizer: Deus, não deixe-me ser como o fariseu. Não é? Deus, não deixe-me ser como o fariseu. Quantas vezes passei na rua num sem-abrigo e pensei: felizmente não sou como ele. Quantas vezes vi uma reportagem na televisão sobre o homem que matou a sua família e pensei: graças a Deus não sou como ele. Eu ia até um passo mais à frente. Quantas vezes pensei para com os descrentes: felizmente não sou como ele. Tenho Jesus, estou salvo. Senhor, sou um bom crente. Vou todos os domingos para a igreja, toco no louvor, sou missionário, dirigente de uma associação, trabalho para ti. Faço 5 acampamentos por ano e muitas crianças estão a ouvir o teu evangelho. Sou bem. Soa bem? Não, soa bem. Mas isso não é a questão. A questão é onde está o meu coração. Vou contar uma história que aconteceu há 2 semanas atrás. Como já disse, que sou diretor de uma associação e quero que esta associação cresça. Isso é o nosso desejo, porque eu quero também alcançar aqui em Portugal com Jesus. Eu quero que esta associação tenha um crescimento enorme. E por isso comecei a falar com um amigo meu, que é empresário de uma empresa de muito sucesso lá na Suíça. E ele é meu monitor. Coaching. Meu coach. O meu coach, e ele me ajudou muito agora neste processo. E depois ele disse-me: ok, vamos agora fazer uma reunião com os novos colaboradores e tu vais escrever agora tudo o que vais fazer neste evento.
Eu escrevi lá, ok, nós precisamos disso, nós precisamos de uma estrutura, como são as ideias, qual é o alvo, o que nós precisamos para ter sucesso. Depois mandei todo este material para o meu amigo e ele devolveu isso só com um comentário. Quando tu saíste da Suíça 14 anos atrás, qual foi a tua motivação? Criar uma associação enorme que faz musicais lindíssimos com histórias espetaculares. Quando eu volto no pensamento de 14 anos para trás, cheguei à conclusão: não, a minha motivação foi Jesus. Jesus deu-me um versículo: ide e pregai o Evangelho. Ele me deu este versículo. Mas a motivação foi Ele. Foi isso que nos motivou, 14 anos atrás, sair da nossa terra com salário seguro e tudo isso, para fazer este trabalho aqui. Na nossa parábola, vemos o cobrador orar: perdoa-me porque eu sou pecador. Este cobrador entendeu o essencial. Ele é pecador e precisa do perdoador. Ele percebeu que o único lugar onde ele podia ir é junto a Deus. E Jesus usou este exemplo para mostrar a ordem certa. O fim da nossa parábola está escrito: digo-vos que este ser justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se assalta será humilhado, mas o que se humilha será assaltado. Isso é muito bonito ouvir, não é? E todos íamos concordar com algo: amém! Porque estamos a concordar com isso. Mas como nós vimos, isso não é muito fácil viver, não é muito fácil mesmo viver na prática. Jesus não está a dizer que os crentes precisam andar como pobrezinhos, com a cabeça baixa, pensar que nós somos ninguém. Nós somos alguém. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, o Altíssimo, o Criador do universo. Nós somos filhos dele. Nós somos herdeiros dele. Todos nós. É espetacular. Não? Nós pertencemos à família real. Mas não porque nós fizemos uma coisa boa, não. Porque Ele fez. Porque Jesus fez. Porque Jesus foi a cruz pelos nossos pecados. Não somos nós. Foi Ele. E por isso, no início, quando eu comecei, eu disse que esta parábola não tem nada a ver com isso. Mas quando agora passamos por todos os passos, podemos perceber que tem tudo a ver com isso. É tudo. Mas se eu olho por perto, posso dizer que esta parábola tem tudo a ver comigo. Se eu não tenho cuidado, troco as prioridades. Se eu não estou a olhar, mesmo com muito cuidado no meu dia a dia, eu troco as ideias, eu troco a prioridade, depois penso mesmo como eu comecei no início, dizer: eu faço isso, eu sou o melhor. Mas não é isso. Eu quero terminar aqui com o Salmo 51:17. Lá está escrito a frase que conclui tudo isso. Sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. Amém. Isso é o que nós precisamos. Quero orar para terminar. Pai, muito obrigado porque Tu és o nosso Deus, muito obrigado porque nós podemos pertencer a Ti. Tu és o nosso Rei, o Rei, o Criador, que fizeste tudo, o universo e tudo. Muito obrigado porque nós podemos ter acesso a Ti. Mas não porque somos bons, não por tudo que nós fizemos, mas porque Tu fizeste. Tu foste para nós, para a cruz, Tu sofreste para nós podermos ter esta vida. Muito obrigado. E eu peço que Tu nos dás mesmo a perspectiva certa, que nós podemos olhar no nosso dia a dia para Ti e não para nós. Que nós podemos olhar para o que Tu fizeste para nós e não o que nós fizemos para Ti. Muito obrigado porque Tu és mesmo um Deus maravilhoso. Obrigado porque Tu abençoamos também.